Se você está interessado em comprar um Nintendo Switch tradicional, conhecido como um V2, um Lite ou um OLED, agora nesse ano de 2024, deixa eu te ajudar a entender se vale a pena ou não para você, já que estamos no ano que muitos estão esperando o sucessor do Switch ser anunciado pela Nintendo, além de muitos outros videogames portáteis que lançaram no ano passado, que podem baratear esse ano, te permitindo direcionar o seu suado dinheirinho no melhor videogame para você. Então, vem comigo ponto a ponto que pretendo ser objetivo e usar toda a minha experiência nesse assunto para te ajudar. Vamos lá! Primeiro, vamos colocar os 3 modelos de Nintendo Switch que temos hoje, colocando lado a lado com suas finalidades, para você entender qual seria o melhor para você. Primeiro, temos o Lite, ideal para quem deseja jogar somente no modo portátil e não tem interesse de tentar mandar a imagem para fora do aparelho, que já adianto, não tente ligar a placa de captura na saída USB-C, etc. Não vai funcionar. O segundo é o V2, o modelo tradicional que liga na dock mandando imagem para a TV e sendo um portátil ideal nas mãos a hora que você tira da mesma. E por último, o OLED, que é uma versão com tela melhorada, revisão de construção do aparelho e maior memória interna. Com os 3 lado a lado, agora é importante ver o preço médio deles que vou te deixar na tela. Fica claro que a diferença entre o V2 e o OLED é pequena, nem sempre justificando pegar o V2 em vez do modelo mais atualizado. Mas para o Lite, a diferença é significativa. Então, se me permitir, vamos olhar para esses dois daqui para frente, comparando com outros consoles. Os concorrentes mais fortes que temos são a Sony com seu PlayStation 5 e o Xbox com seu Series S e X. Pois, mesmo não sendo portáteis, você deve ter olhado para eles na hora de considerar ou não ter um Nintendo Switch. Então, o preço médio deles é esse na tela. Valendo dizer que o console que era um concorrente direto do Switch era o Series S do Xbox e com a elevação do preço dele, perdeu essa competitividade. Então, o Nintendo Switch é o console mais barato entre eles atualmente no Brasil, mas também é o mais antigo entre eles, com a iminência de ter um sucessor esse ano, algo que a Nintendo pode anunciar no meio do ano e já lançar no final do mesmo, tornando o Switch antigo. Mas vou falar disso daqui a pouco. Agora, vamos ver os concorrentes diretos mais populares no portátil, que aqui vou tentar me restringir no Steam Deck, ROG Ally e Legion Go, que são os novos computadores de mão com maior potência de hardware e que muitos deles emulam o Nintendo Switch, mas eu vou me ater à legalidade e falar somente por esse ponto de vista. Com todos eles lado a lado, para sermos justos com o OLED, precisamos adicionar o valor da dock alternativa nos concorrentes, que não são modelos híbridos de fábrica como o OLED, que já vem com todos os itens na caixa para ligá-lo na TV. Então, some o adicional da dock dos concorrentes se pretende considerar eles híbridos. Conseguiu notar a grande diferença de preço entre todos eles diante do Switch? Ainda aqui, temos o portátil da Nintendo como a melhor opção de custo-benefício, mesmo com alguns passando a desinformação que os jogos do Switch são mais caros, o que já expliquei nesse vídeo aqui. E aproveitando, deixa eu te mostrar o melhor motivo para ter um Switch mesmo em 2024. O Nintendo Switch atualmente tem a melhor biblioteca de jogos da história dos videogames, e não estou exagerando. Somente no ano de 2023, a Nintendo lançou quase um exclusivo por mês, fora os jogos já lançados no console em anos anteriores. Temos aqui uma biblioteca de exclusivos e jogos de terceiros que fazem inveja aos concorrentes, pois infelizmente o Xbox e o PlayStation sofreram com a pandemia, que atrasou grandes projetos planejados para eles, e os computadores de mão não possuem exclusivos, ficando o Switch como o videogame mais bem servido em qualidade e quantidade. Pois mesmo muitos olhando para jogos como Mario e Zelda, dizendo que é mais do mesmo, acredite no que vou te falar, isso não passa de conversa superficial de quem não tem o videogame e julga pela capa. Pois a Nintendo lançou Mario Wonder e provou ao mundo que tinha muito o que oferecer em plataforma 2D. Lançou Zelda Tears of the Kingdoms e mostrou como fazer uma continuação de respeito. Pegou o Pikmin e lançou o 4º jogo da série, revitalizando jogos de estratégia. Eu poderia te levar por horas nesse vídeo provando isso, mas te convido a sair da superfície e ir atrás de quem jogou esses games, pois eles vão te confirmar o que estou te dizendo. E se você quiser olhar para frente, até o meio do ano de 2024, a Nintendo tem jogos exclusivos prometidos, além de muitas empresas terceiras estarem lançando seus portes por aqui, enquanto o Switch continuar
como um dos consoles mais vendidos da história. E se chegar o sucessor do Nintendo Switch esse ano, quem comprou o Switch atual se deu mal? De forma alguma. Pense comigo, você quer esperar até o final do ano para ter um videogame em 2024? Vai ter dinheiro para comprar um videogame em lançamento no final do ano? Vamos chutar uns R$ 4.000. Você está disposto a pagar esse valor num videogame que vai inicialmente rodar boa parte da biblioteca do Switch via retrocompatibilidade? Isso se ele tiver esse recurso. Você está disposto a pagar mais caro nos jogos desse novo videogame, considerando que concorrentes já estão cobrando $70 ou R$ 350 em seus jogos, dizendo que é por conta de serem games para nova geração. Se você entendeu bem o que eu quis dizer, vai perceber que mesmo a Nintendo lançando um sucessor do Switch, nós brasileiros não temos vantagens de ter um videogame recém-lançado, pois o entusiasmo cobra seu preço em dólar e nós recebemos nosso salário em real. Agora, pense comigo, se você comprar um Nintendo Switch agora em 2024, você vai pagar valores menores no console, pois teremos mais promoções e os valores médios que eu mostrei podem baixar ainda mais. Você provavelmente vai pagar menos nos jogos, pois games de terceiros já pegam ótimas promoções por aqui, mas estamos vendo jogos em mídia física recebendo bons descontos no varejo brasileiro, facilitando muita gente a ter os exclusivos que tantos desejam no Switch. E mesmo que pense, vou me divertir com jogo velho? Não se deixe enganar, bons jogos não têm validade de diversão. Mario Kart 8 Deluxe é um dos melhores jogos de corrida até hoje. Se adicionar a sua expansão, é também o jogo de corrida com mais pistas nesse estilo de correr e atirar em oponentes. Smash Bros Ultimate tem tantos personagens que duvido você se especializar em todos somente em um ano jogando ele. Esse provavelmente seja o ano que os jogos receberão mais descontos e facilitará a vida de muitos para se divertirem por aqui. E quando chegar o sucessor do Switch, se ele tiver retrocompatibilidade, algo que todos estão contando, mas não temos confirmação nenhuma até a data de gravação desse vídeo, você ainda poderá levar esses jogos com você no novo videogame ou no seu atual Switch, pois quem compra um portátil como esse sabe que poder de hardware não é maior que poder de diversão. Agora me diz aí, você pretende comprar um Nintendo Switch para você? Seu estilo combina melhor com um V2, um Lite ou um OLED? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que seu comentário pode gerar um bate-papo legal e ajudar outras pessoas a tomarem ou não essa decisão de comprar um Switch esse ano. Eu torço que tudo que te contei aqui te ajude a tomar a sua decisão, seja pelo Switch ou por outro console. Torço que você gaste seu suado dinheirinho no que venha valer para você. E eu vou continuar por aqui se precisar de recomendações. Do mais, te deixei passando na tela outros 2 vídeos do canal. Se algum deles fizer sentido para você, clica que continuamos conversando por lá. Um grande abraço e até mais!